Se a gente vier aqui, ó, e colocar duas condicionais, data início e data fim, tá? Data início é igual data and type picker, início pesquisa o seu valor, certo? E data fim é igual data and type picker, fim pesquisa o seu valor, tá? Então, por exemplo, ó, fala pessoal, tudo bem? Sou o Rincão aqui da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. A partir desse momento nós estamos começando mais uma aula de programação no Code aqui na plataforma do Bubble. E nessa aula de hoje nós vamos estar fazendo um tira-dúvida de um inscrito no nosso canal e que participa dos nossos grupos de ajuda e discussão lá no Telegram. É o Wellington. Ele está desenvolvendo um aplicativo e ele perguntou, ele se identificou como quem está conhecendo agora a plataforma do Bubble de no-code, né? E pediu um auxílio da gente, assim, da comunidade, para ajudar ele a criar os filtros de busca, né? As condicionais de buscas de search box para apresentar no Repeating Group. Então, com base na foto que ele mandou lá para a gente lá no grupo, eu criei aqui um aplicativo em que a gente vai aprender a fazer essa condicional, tá? Para a gente puxar e apresentar no Repeating Group uma condição de busca, um filtro de busca na Search Box. Vou colocar também nessa aula para a gente exibir e puxar através de datas, né? E vamos colocar também a função da gente imprimir, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para mais uma aula do nosso canal. E preparando aqui a aula, eu criei já, para a gente começar a nossa aula de hoje, na tabela de banco de dados, eu criei uma tabela chamada medicação, tá? E tem os seguintes campos nessa tabela: data fim do tipo date, data início do tipo date, dosagem do tipo texto, medicação do tipo texto, médico do tipo texto, paciente do tipo texto e psicologia do tipo texto, ok? Eu também criei aqui um option sets, tá? Chamei ele de dosagem e medicação e dentro dele eu coloquei os atributos, né, os option sets, comprimido, injetável, líquido e xarope. Então essa é a base para a gente construir em cima da dúvida dele no nosso canal, tá? Para começar, nós vamos fazer um grupo aqui rápido de criação de registro desses medicamentos, ok? Como que a gente faz isso? Ó? Vamos começar com inputs, né? Esse aqui vai ser o input. A gente vai vir aqui no placeholder dele, vamos colocar nome médico, tá? Input o nome do médico. Vou deixar ele um pouco maior aqui, ok? Vou fazer um padrão aqui para poder manter os outros iguais, certo? A borda a gente coloca com 100%. Eu estou fazendo aqui do zero porque ele sinalizou que ele é novo na plataforma, tá? E tem muita gente que não tem ainda conhecimento assim de como está construindo esses elementos básicos para a gente conseguir fazer as integrações nos nossos aplicativos, tá? Nós temos outras aulas que falam sobre isso, mas as funções que são essas que ele está pedindo são em outras aulas, já em plataformas, em sistemas prontos, que a gente tem séries lá no canal. Então a gente pega esse input aqui, duplica ele, tá? Esse aqui vai ser o nome do paciente. Duplica ele também, tá? Esse vai ser medicação.
Vou vir agora com um drop down aqui, ó. Qual o tamanho que está esses inputs? 350. Vamos deixar o mesmo tamanho. 350. A altura dele está 48. Vamos deixar com 48 mesmo. Drop down Psicologia Medicamento. Tá? É assim que vai se chamar ele, ok? Selecione Psicologia aqui no placeholder, tá? E nós vamos fazer uma busca nele. Deixa eu colocar a borda aqui. Nós vamos puxar nele o seguinte, aqui a gente vai em Dynamic Choices, tá? Que é o estilo. A gente vai puxar no Option Sets que a gente criou, dosagem e medicação, tá? Que é esse Option Sets aqui, ó. Certo? Se você não souber criar ainda um Option Sets, você pode vir aqui, né? Vem na tabela Data, Data Tables, aí vem aqui na aba Option Sets, New Option Sets, e vamos criar aqui, ó, teste. Você criou uma nova tabela de Option Sets e aqui você vai inserir nos campos, tá? Por exemplo, teste 1, teste 2 e assim por diante, ok? E aí você tem atributos que você faz, isso aí a gente aprende, é um pouco mais avançado, a gente aprende em outras aulas esse tipo de conteúdo, tá? Então, seguindo aqui para o nosso conteúdo de hoje, a gente vai puxar o Option Sets aqui, ó, dosagem e medicação, a gente manda ele buscar todos os Option Sets, tá? Ao dosagem e medicação, e a gente quer que apareça o quê? A opção selecionada e dá um display para que ela apareça, tá? E a gente marca aqui, ó, this input shall not be empty, para que não apareça campos vazio. Então fica da seguinte maneira, ó, vamos dar um preview aqui rapidinho. Se você clicar aqui, já te dá as opções que a gente colocou no nosso Option Sets, beleza? Então a gente vem aqui agora com Multiline Input, tá? Multiline Input, dosagem, medicamento. Tá? Vamos colocar assim, digite a psicologia, dosagem, ok? A gente joga para cá também, né? O layout dele é 350, se eu não me engano, para ficar do mesmo tamanho. A gente pode deixar assim, tá? Eu vou colocar a borda de 100% também. Aqui ela carrega com 15. A gente, quando clica em qualquer cor aqui, ela já muda para 100% aqui, tá? E vou deixar sempre nesse canto aqui, que é o preto absoluto, ó. Ele aqui tem que puxar o... Isso, agora foi, 0000. É a cor primária preta, tá? E vou colocar também nesse grupo, tá? 2 Date and Time Picker, ó. Date and Time Picker início, medicação, tá? Ele é do tipo date. O formato da data, a gente clica aqui, desce até custom, dá um Ctrl A aqui para selecionar tudo, DD barra MM barra YYYY, DD dias, MM mês, YYY 4Y, que é o ano, 1976, 2024. Se você deixar só 2, vai ser 24, 76, entendeu? E aqui já é no padrão brasileiro, ok? Já tá aparecendo, você consegue visualizar ele aqui já, ó. A data mínima, a gente pode colocar o seguinte aqui, ó. Current Date and Time. Para que ele não puxe data anterior, somente a data que você está trabalhando e atendendo, tá? Vamos centralizar aqui, né? E
vou deixar o tamanho dele de 170, já que tem 350 o tamanho total ali. E aqui 46 para manter o padrão. E vamos colocar aqui borda também de 100%, também cor preta. Duplica isso aqui, joga para cá. Ó. Certo? Esses dois aqui eu vou renomear só para você poder ver, tá? Mas você criando aí a lógica. Vamos lá. Vou pegar isso aqui, Ctrl D. Ctrl D você duplica os itens aqui, tá? Início, medicação, certo? Centraliza aqui. Aí a gente duplica isso aqui também, tá? E renomeia, ó. Certo? E vem aqui com dois botões. Tira a formatação dele para tirar essa cor aqui, tá? Coloca uma cor de fundo preta nele aqui. E coloca o tamanho dele também de 170 também. Botão registrar medicação. Dá um Ctrl D. Joga para cá. Limpar campos, registro, medicação, vai se chamar esse botão, tá? E aqui vai ser limpar. E a gente muda o plano de fundo dele para vermelho, ó. Tá? O que esse botão vai fazer? Quando a gente clicar nele, se a gente tiver digitado alguma coisa errada aqui, ele zera os campos, ele dá um reset nos campos. Agora vamos agrupar tudo isso aqui. Você seleciona tudo, certo? Vem aqui em Arranger, Group Element e Fixe Container. Então, esse grupo vai se chamar Registro Medicação. Ok? Deixa eu só dar um espaçozinho aqui, né? Para não ficar muito em cima. Vamos deixar ele com cantos arredondados também, certo? Vamos colocar aqui uma borda nele. Isso. Quando a gente clicar no botão limpar campos, a gente abre o workflow, o nosso fluxo, e vem aqui, Element Actions, Group Data, Reset Data. De qual grupo? Grupo Registro Medicação. Quando a gente clicar no botão registrar, a gente vai criar uma nova medicação. Element Actions, Data Thing, Create a New Thing. O que a gente vai criar? Um novo registro de medicação. Add All Fields, para a gente selecionar todos os campos, tá? Data Fim é o Detentar Picker, início medicação, o seu valor. Tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Eu copiei e não renomeei, tá? Ele vai ser fim medicação, não início. Para que justamente a gente não tenha problema de ter dois elementos com o mesmo nome e a gente tem que ficar procurando qual é. Tá? No caso, data fim, aqui não é o data início, é o data fim, certo?
Daí tem início aqui, ó. Date time picker, início, medicação, seu valor. Dosagem é o multiline input, dosagem, medicamento, seu valor. Medicação, o input medicação, o seu valor. Tá? Médico, input, nome do médico e o seu valor. Tá? Médio copo, deixa eu ver aqui. Médico, não é médico copo, não, é só médico. Tá? Volta aqui, paciente, input, nome do paciente e o seu valor dentro dele, né, o que está escrito dentro dele. Psicologia é o drop-down psicologia, medicamento, seu valor display. Tá? Então assim a gente cria um novo registro no banco de dados. Feito isso, a gente vai dar um element actions, um reset nos inputs, e depois disso a gente dá um element actions, set focus no input, nome do médico. Tá? Quando a gente carregar essa página, eu vou colocar de exemplo essa função, tá? General Paging Load. A gente dá um element actions, set focus no input, nome do médico. Quando a gente dá um refresh, já vai ficar setado o set focus aqui, tá vendo? Ó? Vamos fazer o primeiro aqui, ó. Doutor Luiz, tá? Só como nome. Nome do paciente. Anderson Rincão, tá? A medicação. Dipirona, fazendo propaganda aqui, hein? 500 mg. Psicologia, comprimido, né? A psicologia, dosagem. Vamos lá. 1 comprimido de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Certo? O início da medicação, dia hoje, dia 9/6, o término da medicação, dia 1, 2, 3, 4, 5, dia 13. Tá? 5 dias, 3 vezes ao dia, 5 dias. Pronto. Registra. Já resetou e setou lá. Se a gente vier na tabela de banco de dados aqui, ó, medicação, app data, a gente já tem a primeira. Certo? Eu vou criar mais algumas aqui para a gente poder trabalhar com repeat em grupo agora, beleza? A gente agora vai fazer o repeat em grupo. Criado mais alguns registros aqui no nosso banco de dados. Vamos voltar para o nosso design, tá? Vamos entrar com uma search box aqui. Busca paciente, beleza? Selecione paciente aqui, tá? E a gente vai mandar que ele faça uma busca dinâmica, Dynamic Choices. Aonde? Em medicação, tá? E o campo que a gente quer que ele busque é o nome do paciente. Beleza? Vamos inserir dois ícones aqui, ó. Um dentro da search box e um fora. Cata ele, Ctrl D, duplica e coloca ele aqui, tá? Esse de fora, a gente vem aqui, ó. Vamos deixar da cor preta e no ícone a gente escreve aqui, ó, refresh. Tá vendo? Que é de atualizar. Esse aqui a gente vai buscar a lupa aqui, ó. Deixa eu achar aqui onde está a lupa. Aqui, esse. Vamos colocar na cor preta também, tá? Vamos colocar essa search box, a borda dela também preta. A gente vem aqui, ó, seleciona ela e coloca aqui 100%. Tá? Vou trazer isso aqui um pouco para cá. Agora eu vou pegar esses dois Date and Time Picker aqui, vou duplicar eles, Ctrl D. E aí eu venho aqui, ó, e jogo para cá, ó.
esse vai ser da item picker, início, busca medicação. E esse aqui vai ser o item type picker, fim, busca medicação, tá? Vamos pegar esses elementos aqui, vamos grupar eles. Seleciona, vamos lá. Seleciona o ícone, aperta o Shift, segura e seleciona o restante aqui, ó. Vem aqui em Arrange, Group Element and Fixing Container. Vai se chamar Grupo Pesquisa Medicação, certo? A gente renomeou ele, beleza? Quando a gente clicar nesse ícone aqui, vamos adicionar um fluxo no workflow. O que vai ser esse fluxo? A gente vai dar um element elections reset group, de qual grupo? O grupo pesquisa medicação. Tá? Pelo seguinte, ó, vamos pegar um nome aqui de paciente. Que a gente registrou aqui. Ó. Vamos colocar Renata. Ó. Já puxou aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui no ícone de refresh, ele dá o reset. Depois que ele der o reset, eu quero que ele dê um element actions, set focus na search box busca paciente. Para ele setar aqui de novo, para não precisar ficar clicando. Olha só. Vamos lá, Renata. Resetou. Já setou aqui de volta, tá? Vamos inserir o repeat em grupo aqui agora. Repeat em grupo, lista, medicação. Vou renomear ele assim, tá? Vou tirar a obrigatoriedade de linha e vou deixar a linha com altura de 30. Vem para cá. Vai fazer uma busca em tabela de dados e banco de dados medicação, tá? Qual é a tabela que ele vai buscar? Duas searches for medicação. Tá? Antes de eu fazer as variáveis, vamos preencher aqui os campos, beleza? Deixa eu ver, vamos colocar a borda também na formatação, né? 5 de cantos arredondados e borda sólida de 100%. Então a gente vem agora aqui, ó, com texto. Deixa eu deixar o repeat group com desenvolvimento fixo, tá? A gente coloca 30 de altura aqui também. Ok? Joga isso aqui para cá, ó. E esse texto aqui vai ser o dado dinâmico Current Cell Index, tá? Depois do Current Cell Index, deixa eu fazer de novo. Current Cell Index. Você clica fora dele aqui, aí você dá espaço e traço. Para entrar um traço do lado. Ctrl D nesse texto, tá? Vou jogar para cá, ó. Vou deixar o tamanho dele de 200. 200 tá bom. E o conteúdo dele vai ser Current Cell medicação paciente, que eu quero que apareça o nome do paciente. Ó. Vamos olhar aqui. Já começou a aparecer os pacientes aqui, certo? E só vamos tirar o seguinte aqui, ó. Aqui não precisa desse traço, certo? E esse aqui, a gente vai centralizar ele. Vamos visualizar agora, que está muito colado aqui. Olha lá, tá vendo? A gente duplica isso aqui, ó. Ctrl D. Pode manter esse tamanho, tá? Puxa só um pouco para cá para ficar alinhado. Esse vai ser Current Cell medicação. Cadê o médico? Médico. Tá? Dá um Ctrl D nele. Copiou, joga ele para cima.
traz ele para cá, ó. Traz ele alinhado aqui com o outro. Pode aumentar isso aqui um pouco, tá? Ó. Isso aqui é a dosagem. Corrente cell, medicação, dosagem. Tá? Vamos duplicar esse texto, Ctrl D. Joga ele para cá. Esse aqui, eu acho que dá para deixar ele com 100 de tamanho, tá? Vamos ver aqui. 100. Pronto, aí ele fica alinhado aqui. O conteúdo dele vai ser corrente cell, medicação, data, início, formatado como? Clica em Format Tape, desce até Custom, clica em Custom Format, dá 2 cliques para selecionar tudo, dd/mm/YYYY. Você já vai visualizando aqui do lado, conforme você... igual eu falei no começo, se eu tirar 2 aqui, ele mostra só o ano. Ó. Então você coloca 4, ele mostra o ano inteiro. 4Y, ele mostra o ano inteiro. Tá? E a gente centraliza esse. Ok? Esse aqui não está centralizado? Não, não. Esse tem que ficar à direita mesmo. Vamos visualizar se está aparecendo a data inteira aqui ou se está menor. Está faltando um M aqui na data. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Não é isso aqui. Vamos ver agora. Pronto, com 100 tá bom, dá para deixar. Dá até para a gente já trazer um pouco mais para cá. Ó. Duplica ele. Vem aqui, ó. Joga esse um pouco mais para cá. Esse aqui vai ser o data fim, certo? Aí a gente pode trazer isso aqui também um pouco mais para cá. Vamos inserir 2 ícones. Esse aqui vai ser o trash de lixeira. Trash, olha lá, lixeirinha. Ok? Vamos colocar a cor dela aqui toda preta. Vamos jogar aqui. Duplica ele. Vamos colocar aqui do lado. Esse aqui vai ser o print. Ó. Clica em cima, print. Lembrando que o Bobo está em inglês, né? Por isso que eu estou falando assim essas palavras aqui, tá? Para puxar os ícones. Pronto. Agora vamos colocar um cabeçalho aqui. Tá. Deixa eu jogar só um pouco mais para cá a lixeira. Isso. Antes de eu colocar o cabeçalho, eu vou selecionar todos eles aqui, ó. E também vou agrupar. Group Element and Fixing Container. Tá? Grupo Medicação Lista. Vamos chamar assim. E aí vamos trazer ele para ele ficar do tamanho aqui. E quando a gente clicar nesse grupo, ó, se eu clicar fora aqui, eu selecionei o grupo. Eu vou entrar com uma condicional de que quando esse grupo it's hover, que é, ou seja, passar o mouse em cima dele, eu vou entrar aqui com um background style, tá? Flat color. Selecione a mudança que é verdadeira, background color. Então eu vou jogar esse meio cinza aqui, ó, que é nada mais é do que essa função. Quando você passa o mouse em cima, olha o que acontece. Ó, para você saber qual você está selecionando. Ok? Quando eu clicar na lixeira, eu vou abrir o fluxo de trabalho, tá? E eu vou dar o quê? Um data thing, delete a thing. O que eu quero deletar? O parental groups medicação, tá? Que é a linha referente
A que eu tiver selecionado. Se eu clicar nessa lixeira, vai deletar essa medicação e esse paciente. Se eu clicar aqui, é a mesma coisa. Ok? A gente vai fazer daqui a pouco, eu deleto um para poder mostrar a função. Tá? Eu vou jogar agora aqui um cabeçalho. Eu já tenho pronto, eu vou copiar para cá, tá? Do que eu fiz teste antes da aula, para poder adiantar a aula, eu vou jogar para cá, tá? Então a gente vem aqui, ó, em medicação. Vou copiar ele aqui, ó. E vou colar aqui. Tá? Ctrl V. Ele está aqui em cima, ó. É só pegar ele e arrastar para baixo. Vamos lá. Vou dar uma alinhada aqui. Isso aqui é para adiantar a aula, tá? Nada mais é que os mesmos textos de baixo aqui, certo? Ó. Mexi no errado aqui, vamos lá. É no de cima. Ó, tô acertando, tá? Esse grupo, você renomeia ele como Grupo Raider Repeating Group, tá? Que é o cabeçalho do Repeating Group, ok? Ó. Esse aqui que eu tô fazendo é alinhando o layout, beleza? Vamos ver como é que fica aqui agora. Ó. Certo? Início, fim. Deixa eu só alinhar os ícones aqui de cima. E acertar aqui. Pronto. Esse repeating group aqui, eu vou tirar os cantos arredondados dele. Isso é meio que um toque que eu tenho, né? Para poder combinar aqui com o cabeçalho. Deixa eu ver o tamanho do repeating grupo. 1167. Então vamos lá. 1167. Isso. Aí eu vou centralizar ele e também centralizar o repeating grupo. Os dois ficam alinhados. Certo, pessoal? O que a gente faz agora? Vamos fazer os campos de busca aqui, né? Os filtros de busca para que apareça no repeating group apenas o que a gente puxar na search box ou puxar pela data. Data início e data fim. Antes de eu puxar aqui os filtros, né, as variáveis, tá errado aqui, ó, tá aparecendo médico no lugar da medicação. Vamos corrigir isso, né? Doutor Luiz, vamos lá. Vou jogar isso aqui mais para cá. Esse aqui também mais para cá. Vamos lá. Esse aqui é médico, né? Então vamos mudar aqui. Vou deixar com 150. Deixa eu ver se aparece o nome do médico aqui. Apareceu. Dá pra gente visualizar aqui, né? Aqui também eu vou deixar com 150. Só pra gente visualizar todas as funções, tá, pessoal?
ver. Esse aqui vai ser medicação, certo? A gente duplica isso aqui. Vou ver aqui, ó. Pronto, agora tá certo, ok? Então vamos lá. Tá aparecendo todos aqui, tá? A gente está puxando a search box, ó, em uma busca dinâmica, né? A gente está fazendo a busca em medicação e está buscando os pacientes, né? O nome do paciente, que é o campo que a gente escolheu para poder buscar. Então aqui, ó, a gente pode colocar o seguinte. Tá aparecendo tudo porque a gente mandou buscar tudo. Vamos setar agora em cima da search box. Aqui, ó. Qualquer campo anyfield que contenha search box, ó, desce aqui. Busca paciente o seu valor, nome, paciente, tá? Vamos ver agora. Sumiu, tá vendo? Então vamos buscar um paciente aqui, ó. Anderson. Aí ele apresenta só o Anderson. Antônio. Ele apresenta só o Antônio. Se a gente quiser que continue aparecendo tudo e conforme a gente setar na search box, a gente vem aqui, ó, Ignore Empty Constraint. A gente marca essa caixa e classifica por paciente, tá? Descending, vamos colocar yes aqui, né? Em ordem descendente. Vamos ver como é que fica. Ó. Todos eles aparecendo de novo em forma descendente, por ordem alfabética, tá vendo? Se a gente colocar em forma ascendente, ó, a letra A vem em cima primeiro, ok? E se a gente vier, por exemplo, aqui, ó, vamos buscar o C, Carla. Aí ele puxa só a Carla pra gente, entendeu? Clica aqui, tem que jogar a ação de imprimir aqui, ó, nesse... A gente vai fazer um pop-up para poder imprimir, tá? E vamos colocar ação em cima desses dois Date Time Picker aqui também, ó. Por exemplo. Clica aqui, ele reseta, aparece todos, certo? Lembrando que se a gente não quiser que apareça nenhum, a gente vem aqui, ó, e marca isso aqui, ó, Ignore Empty Constraint. Se a gente vier aqui, ó, e colocar duas condicionais, data início e data fim, tá? Data início é igual Date Type Picker, início pesquisa o seu valor, certo? E data fim é igual Date Type Picker, fim pesquisa o seu valor, tá? Então, por exemplo, ó. Então, assim, essa é uma segunda forma de nós fazermos uma busca no nosso banco de dados das medicações que foram inseridas pelos atendentes, tá? Por exemplo, a gente vem aqui no Date Time Picker início pesquisa. Vamos colocar a data mínima de Current Date Time, que é a data atual, tá? Ó, Current Date Time. Na tabela de banco de dados, nós temos dois registros aqui, ó, para o dia 13, que termina, né? Todos começam no dia 9, tá? Nós temos dois pacientes que vai até o dia 13 de medicação, um dia 18, dia 15, dia 11, dia 9, dia 23. A gente puxa isso de uma maneira muito simples, tá? Lembrando que estão todos aqui, certo? Todos os pacientes. Se eu vier aqui pelo nome, ele puxa só o Anderson, certo? Aqui, o que eu vou fazer? Tem dois no dia 20, no dia 13, né? Dia 13. Vamos puxar os dois do dia 13? É só você vir aqui, ó, e marcar o dia 13. Pronto, porque a gente já setou o dia atual
o current date and time como a data início. Então já apareceu os 2 pacientes que têm medicação até o dia 13. Ó. Se a gente escolher até o dia 9, até o dia 23, que tem paciente com medicação até o dia 23, ó, é só a gente selecionar aqui, ó, dia 15, certo? Se a gente quiser que zera de novo aqui, ó, é só setar aqui. Eu vou adicionar esses Date and Time Picker a esse grupo aqui, ó. Aí ele faz tudo junto, quer ver? Vamos pegar os dois aqui, trazer aqui para cima. A gente joga até aqui, né? E vamos lançar dentro dele esses dois Date and Time, ó. Para que eu estou fazendo isso? Para que esse refresh aqui de reset funcione para eles também. Quer ver? Dia 13. Selecionou os dois. Se eu clicar aqui, ele reseta. Porque ele está dentro da condicional de esse ícone resetar os campos desse grupo. Certo? Vamos colocar um pop-up aqui agora só de exemplo para poder ver. Porque geralmente o atendente ele imprime duas vias. Uma vai para a farmácia, que ele está retirando a medicação no hospital, e outro fica com ele para o controle do prontuário dele de atendimento, tá? Eu vou fazer um modelo aqui de pop-up, tá? Aí depois na hora de imprimir você faz a configuração do jeito que você quer e manda imprimir 2 folhas, certo? Vamos lá. Já tem um pop-up pronto aqui, tá? Eu vou só copiar ele, ó. E eu explico cada elemento dele, tá? Copiar. Vou colar aqui, ó. É na página index que nós estamos desenvolvendo, certo? Isso. A gente cola ele aqui. Então ele é o seguinte, ó. O conteúdo dele é medicação, tá? Dentro dele tem um grupo medicação, parental groups medicação. Dentro desse grupo tem um texto com o nome da instituição. Médico, o texto médico, parental groups médico, médico, medicação médico, paciente, parental groups medicação paciente, medicação, parental groups medicação, medicação, tá? Como que é isso aqui, ó? Vou limpar aqui, clear. Quero que apareça nesse texto aqui a medicação. Então vem aqui, insert dynamic data, parental groups medicação, medicação. Eu estou setando que vai aparecer isso, certo? Psicologia é a mesma coisa, parental group medicação psicologia e parental group medicação dosagem, tá? Esse aqui eu vou deixar maior e eu vou tirar a centralização porque ele está lá no multiline input, então se tiver muita coisa, muita observação, ele aparece grande aqui dentro, que é o campo maior que a gente tem, certo? E tem um botão de imprimir, tá? Como que a gente visualiza esse pop-up aqui, ó? No ícone de impressora, a gente abre o fluxo para ela, add workflow, manda exibir show pop-up impressão medicação e dá, depois que colocar o show pop-up imprimir medicação, a gente dá um display data ali na grupo aqui, ó. Display data ali na grupo, e o que a gente quer que apareça? O parental groups medicação, tá? Vamos lá. Ó, pegar aqui, Natália. Dr. José Renato, Natália, vamos lá. Dr. José Renato, paciente, tá vendo? Todos os itens aqui, ó. E aí é só depois configurar um botão de impressão, de acordo com o que você quer no teu aplicativo, tá? O de baixo aqui, ó, Dr. Alberto. Tá trocado aqui, deixa eu verificar isso. Onde está o erro? Botão registrar medicação, dosagem, medicação, médico. Deixa eu ver se é do que eu fiz de teste aqui que estava errado. Esse é Dr. Alberto Nogueira. Coloquei errado, ó. Vamos lá. Médico, Ctrl C, Ctrl
ver, e paciente. Certo? Não é Portugal, é Portugal. Isso. Aí, ó, já apareceu, já atualizou em tempo real aqui, tá vendo, tá? E, por exemplo, Renata, aqui, ó. Medicação, psicologia, dosagem, o médico, o paciente. E a gente configurou a lixeirinha para poder deletar, né? Se a gente quiser deletar, por exemplo, esse aqui, Antônio, ó. Só clicar aqui, ele já deletou, tá vendo? Júlia, ó. Clicou aqui, ele já deletou. Você também pode colocar essa ação. O correto é deixar assim para você deletar manualmente, tá? Se bem que num aplicativo aí de um hospital, de uma clínica que você for trabalhar, o atendente não vai ter acesso a esse campo de deletar, tá? Essa medicação tem que ficar registrada no sistema. Deixa eu só de novo aqui mudar o ícone que está fora, né? Vamos lá. Pronto, tá mais ou menos alinhado aqui. Ainda tá um pouquinho fora, mas tá bom. Beleza, pessoal? Então aí a gente termina essa aula por aqui hoje. Essa foi a dúvida do Wellington. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Faça assim como o nosso inscrito, o Wellington, e deixa aí embaixo aí no comentário dos vídeos a sua dúvida, crítica, sugestão, seu pedido de aula, tá? Qualquer maneira de você contactar a gente pode ser através dos comentários aí no vídeo, pode ser através dos grupos de ajuda e discussão lá no Telegram, no WhatsApp. Você entra em contato com a gente também através do nosso Instagram, da Rincão Informática Academy, e através do nosso canal rincãoinformática@gmail.com para contatos via e-mail, tá? Se valeu o teu joinha esse vídeo e você não for inscrito, por favor, se inscreve aí, ativa o sino das notificações, é de graça e você vai estar me apoiando, me incentivando, tá? A trazer conteúdo novo toda semana. Se quiser dar um apoio melhor pra gente aí, clica no botão Seja Membro, escolhe aí os 2 planos de assinatura que tem. E você também vai estar apoiando a gente de uma forma mais abrangente, ok, pessoal? Muito obrigado a todos, compartilhe o nosso conteúdo, tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal.